Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de até 30% para transferência. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam bem-vindos ao Cultura Geral, nessa nova plataforma, nessa nova forma de transmissão. É um prazer e uma satisfação muito grande trazer o Cultura Geral agora por meios digitais aqui na TV Banqueta. É um trabalho que a gente está começando a fazer com uma certa maestria, mas também com um desafio muito grande. Hoje a gente vai discutir os aspectos psicológicos, né? O sofrimento mental que causa não só a quarentena, mas esse momento todo que a gente está vivendo relacionado ao coronavírus, os aspectos econômicos também. Para bater esse papo super importante, né, virtual, a gente está aqui com o professor Fábio Belo. Seja muito bem-vindo, Fábio. É um prazer te receber, meu amigo, meu irmão. Eu sempre falo isso nas minhas aberturas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ederson. Bom, nós estamos recebendo aqui também o Thales, né, que é o economista. A gente vai trocar essa ideia aqui falando dos aspectos econômicos, né, da repercussão econômica que tem tido e também essa situação que a gente está vivendo, não só de insegurança econômica, para o mundo inteiro, não é só do Brasil, não é exclusividade nossa, né, mas como é que isso vai repercutir nas nossas vidas, né? Thales, seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. Mais uma vez aí, está no programa. Beleza. Fábio, vamos começar esse bate-papo direto. Fábio, como é que a gente pode entender esse sofrimento, essa ansiedade, esse sofrimento que tem causado as pessoas com essa surpresa do coronavírus que está chegando com uma força e uma intensidade muito grande, né? Causa muito sofrimento psíquico? Causa muito sofrimento, né? Ninguém tem menção disso, apesar de um certo treinamento que a gente tem a partir da ficção, né? Dos filmes de zumbi, dos filmes de pandemia, enfim, o que causa ainda mais desespero, num certo sentido, né? Um tipo de treinamento psíquico, emocional, mas não deixa de causar mais ansiedade, né? Porque esses filmes geralmente nunca acabam bem ou sempre são muito desastrosos, né? De qualquer forma, a gente está passando por um processo de mudança muito rápido, né? Assim, é uma exigência de mudança de estilo de vida, né? No dia a dia, ficar em casa, parar de trabalhar, terminar rotinas importantes na nossa vida, como esporte, né? Lazer, etc. E isso causa um sofrimento agudo, né? As pessoas têm uma inércia psíquica que tem a ver com rotina, hábito, e isso implica em todo um movimento que o Freud chamou de luto, né? Então, a gente precisa fazer o luto de um estilo de vida em vida, né? Então, isso causa sofrimento, isso causa muita ansiedade e todos os sintomas ligados a esse quadro mais amplo, né? Que é o quadro da depressão. É desafiador tratar as pessoas também, assim, tem sido desafiador tratar as pessoas também pelo meio virtual e também nessa condição que a gente está vivendo, né, tratar das pessoas com essa ansiedade, reclusas dentro de casa, né, aqueles tratamentos que seriam mais presenciais, também é um desafio, Fábio? Muito, muito grande a análise virtual, né? Psicanálise online, terapia online, é um recurso que já existe, né? Do início do século XXI, uma pesquisa que a gente ainda estava fazendo e ainda está fazendo, ou seja, algo que a gente está começando, né? São poucos anos de estudos ainda sobre isso, mas já havia esse tipo de recurso, né? Eu mesmo atendia no consultório há bastante tempo pacientes que estão em outros países, né? Pacientes que foram para o interior de Minas ou interior do Brasil, então eu já atendia. Agora,
Para muitos pacientes, por exemplo, pacientes mais idosos, pacientes muito deprimidos ou pacientes psicóticos, por exemplo, muitas vezes a gente encontra mais dificuldade de atender usando esse recurso online, esse recurso virtual. Pacientes mais pobres também, pacientes que não têm o recurso do computador, do celular, da privacidade, né, de um lugar tranquilo para fazer a gravação. Tudo isso conta na hora de um atendimento psicoterapêutico. Mas existe, tem acontecido, e é um recurso que nós devemos, né, implementar nesse momento. Né? Não é possível ir ao consultório mais, não é prudente, né? Então, agora, o único recurso é o telefone, é o Skype, é o WhatsApp, né? Assim, existem recursos online. Eu lembro, Ederson, assim, da minha época de graduação, né? Lá se vão mais de 20 anos, que eu trabalhei um tempo no CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, não sei se você conhece, que pô, naquela época a gente atendia por telefone. Então, já era um início de apoio psicoterapêutico, ou pelo menos de um certo apoio psicológico, né? Mas que era feito por telefone. Isso ainda vale, isso é muito útil, né? Isso é importante. Então, um telefonema, seja com um amigo, seja com um psicólogo, seja, né, com um grupo de apoio, mesmo a família às vezes vai entrar nesse lugar, é sempre muito importante. Não ficar sozinho, né? O isolamento ele é necessário, mas a solidão não. Thales, deixa eu te colocar nessa conversa também. Agora, falando um pouquinho de economia. Está sendo um desafio também para vocês que são economistas, né? Pensar no futuro do Brasil, o futuro da América Latina e, de certa forma, o futuro do mundo, porque como o mundo está passando por essa transformação. Já estava numa transformação muito grande digital e agora, com o vírus, mudou da água para o vinho. Como é que a gente entende isso e como é que a gente vai transportar isso para a economia e tentar trazer para a nossa vida real? A economia ela passou por algumas crises ao longo da história do capitalismo, e aí nós temos duas emblemáticas, que é a crise de 29 e, mais recentemente, a crise de 2008. Duas crises com aspectos diferentes, bem diferentes, aliás, dessa crise atual, que é uma crise de saúde, a priori, com efeitos diversos sobre a produção e a demanda no mundo afora. E todas as grandes crises do capitalismo, em todas elas, a economia ela vai se adaptando às respostas que o mundo precisa, né, diante das conjunturas que são diretamente afetadas por essas crises, por essas hecatombes globais. No caso dessa crise atual, ela tem um caráter muito diferente das crises de outrora, até porque ela, como eu disse, ela começa a princípio com uma crise de saúde, ou seja, uma crise não prevista, né? As outras crises elas tiveram de alguma maneira fatores que davam alguma previsibilidade, não que fosse totalmente previsto, mas que davam uma forma de você se planejar e dos estados nacionais, dos governos nacionais agirem de forma proativa e não reativa, como tem sido. Então, nós estamos diante de um grande impasse global. Os economistas de qualquer linha ideológica estão estupefatos, porque isso desafia, de fato, os nossos pressupostos teóricos e tudo aquilo que nós já usamos como remédios para outras crises. Para vocês terem uma ideia, o mundo desenvolvido, principalmente na Europa, está falando de gastos públicos, de intervenções, programas públicos para tentar salvar a economia da ordem de 15% a 20% do PIB. E aí entra, obviamente, não apenas salvar a economia, a produção, a demanda, etc., e as pessoas que vão se vulnerabilizar com questão de emprego, a produção, a queda de produção abrupta que nós vamos ter, isso é um efeito cadeia, é um efeito setorial em cadeia. Não apenas isso, mas também viabilizar orçamento para a saúde pública. O Brasil é um caso muito emblemático, porque nós temos um sistema de saúde universalizado, público, um sistema de saúde suplementar que é privado, que não dá conta, ele jamais suportaria uma demanda dessa magnitude.
E, por outro lado, nós temos também esse viés de que nós precisamos criar mecanismos de proteger a renda, principalmente dos mais pobres, né? Com esse chamado lockdown, né? Com essa parada geral, com esse isolamento social, nós temos aí um problema grave que nós temos muitos trabalhadores que estão na informalidade. Dois, os trabalhadores que têm carteira assinada, o que nós vamos fazer com eles? Eles vão deixar de receber? Porque as empresas que eles estão, seja elas de comércio, serviços, indústria e etc., não devem ter capital de giro para efetuar pagamentos. Então, eles vão ficar sem renda. Então, mais do que nunca, a grande resposta econômica é o Estado intervir, viabilizando a saúde pública, viabilizando renda mínima básica, principalmente para os mais vulneráveis. Nós estamos falando de um mega programa. Eu sugeriria, inclusive, já aproveitando para fazer uma sugestão, eu acho que todos os economistas vêm defendendo ideias dessa linha, de que nós precisamos que o orçamento público ofereça para pelo menos 50 milhões de pessoas, aquelas que já estão cadastradas no Bolsa Família, que continuem tendo a renda do Bolsa Família, e mais uma renda, aquelas que não estão cadastradas em programas sociais desse tipo, que também sejam cadastradas através do cadastro único do Bolsa Família, que é um banco de dados que tem lá seus problemas, mas que é extremamente útil nesse momento. Cadastrar os trabalhadores informais e oferecer uma renda básica mínima, um grande pacote aí que atinja pelo menos 60, 70 milhões de brasileiros, para que nós não tenhamos um colapso, não aumentemos mais a desigualdade e a pobreza, que já vem numa crescente com a crise econômica, que o Brasil ainda não saiu de uma crise, né? É bom lembrar que o contexto brasileiro nós estamos imersos em uma crise que ainda não acabou e agora à beira de um abismo de uma outra crise. Fábio, você também lecionou sociologia, é um grande estudante do capital, né? É um desafio para o capital, é um desafio para o Estado. A gente está sempre, quando a gente faz os nossos programas, quando eu gravo com você, a gente está sempre falando da importância do Estado na vida do indivíduo, né? Com que magnitude que você imagina essa crise e como é que o Estado deve se comportar com responsabilidade? Porque a gente tem visto representantes como o presidente da República se comportando como um menino birrento e que acha que as coisas vão acontecer, essas coisas não vão acontecer, ao contrário de todo mundo, né? Como é que você vê tudo isso? Eu tenho brincado um pouco, né, com os meus amigos aqui, falando que a gente tem que comemorar, pelo menos um pouco, no meio do caos e dessa terrível conjuntura que a gente está vivendo, comemorar uma certa derrota do capitalismo provisória, né? A gente sabe que essa derrota é transitória, né? O capitalismo, eu tenho brincado também, na verdade, o capitalismo é o vírus, né? O vírus efetivo, né, que nos corrói já há bastante tempo, né? Desde o capitalismo marcado pelas grandes navegações do século XVI. Esse capitalismo é o vírus, é ele que se transforma, é ele que é absolutamente mutável, que resiste a todas as crises, né, que sempre ressurge, né, produzindo mais morte, mais exploração da classe trabalhadora, usando todos os recursos do Estado, né, e vai ressurgir de novo. A gente pode esperar, assim, basta aguardar um tempinho, o capitalismo vai voltar a ficar forte novamente. Muitas pessoas vão lucrar a partir dessa pandemia também, os rearranjos dos jogos econômicos vão se refazer. Isso é próprio do capitalismo, né? Isso já está muito bem descrito, né? Muito bem desenhado. A primeira grande crise do capitalismo contemporâneo, né, como o Tales apontou, causado por uma causa biológica, mas essa crise ela vai ter comportamento semelhante às outras crises inerentes ao próprio capital, né? A crise de 30, a crise de 2008, crises do próprio capital, mas que foram superadas também
produzindo rearranjo dos jogos econômicos. E aí quem aparece, de repente, para produzir esse grande rearranjo? O Estado. O Estado que apareceu em 1930, apareceu em 2008, convocado para chamar as grandes indústrias, as grandes empresas, convocado, como o Thales está lembrando aí muito bem, para salvar as pessoas de um estado de lumpen, né, de miséria absoluta, né, fazendo com que os recursos, né, que são roubados dessas pessoas todos os dias, todos os anos, que esses recursos sejam devolvidos, pelo menos algumas migalhas desses recursos sejam devolvidos através do Estado. Então, o Estado ele vai mostrar agora, e é isso que a gente tem que comemorar um pouco, né, a sua importância, a sua inevitabilidade, né, tal como ele foi construído para salvar e proteger os mais pobres da sanha, né, sádica, perversa, sociopata do capitalismo. Eu queria lembrar, né, os discursos que apareceram do Justus, né, do dono do Madeiro, né, do restaurante Madeiro, do dono do restaurante Girafas, né, e do próprio presidente da República, Messias, que insistem em dizer algo completamente absurdo, que é: voltem ao trabalho, não vamos parar, vai dar tudo certo. Eles não têm a dimensão, ou melhor, têm a dimensão, porque esses vídeos estão chegando, essas informações estão chegando. A gente está falando de um colapso do sistema de saúde, que vai fazer com que toda a classe trabalhadora simplesmente pare de trabalhar, né? Mas esse nível de sociopatia presente no capitalismo e nos capitalistas, né, donos dos meios de produção, como essas pessoas, eles não se importam, eles estão dizendo claramente, Ederson, com todas as letras: não importa se morrerem 10 mil, 100 mil pessoas, não importa. O que a gente tem que manter é o sistema econômico ativo, é o modo de produção ativo, e não vamos parar o mercado. Se tiver que morrer 100 mil pessoas, não importa. Ora, isso é sociopatia grave, né? E é o Estado que tem que barrar isso, né? Então, o Estado tem uma função, e agora ele se mostra, essa função se mostra muito clara. Thales, como é que você vê tudo isso, essa função do Estado, como é que você tem percebido tudo isso e o papel do Estado na recuperação econômica? É imprescindível. Política econômica, a nossa burguesia, ela consegue ser mais atrasada, infinitamente mais atrasada até que a burguesia e o grande capital internacional, né? E quando nós vemos falas emblemáticas dos empresários como Roberto Justus e até mesmo o presidente da FIENG, é bom lembrar, o Flávio Bosco, num áudio vazado ontem, todos eles defendendo essa dicotomia entre saúde versus economia, é uma falsa dicotomia, além disso, um falso argumento de que se a economia não funcionar, os mais pobres é que vão ser mais pobres. Na verdade, a questão biológica de saúde ela é preponderante nesse a resposta que nós temos que oferecer a esse problema primário biológico é exatamente o Estado ser mais presente na vida das pessoas, sobretudo daqueles que são mais vulneráveis. A narrativa que, sobretudo pós-2015, 2016, pós-golpe democrático, golpe na democracia, foi de que nós precisamos fazer ajustes fiscais. Nós entramos aí no quinto, sexto ano de ajuste, no quarto, quinto ano de ajuste, cortes abruptos em políticas públicas que atingem principalmente os mais pobres, que beneficiam os mais pobres. O orçamento da educação, o orçamento da saúde pública vem sofrendo dos cortes, o orçamento da educação superior, da nossa pesquisa, que agora está nos ajudando, subsidiando de uma forma com as fundações, a Fiocruz, a FUNED, todas elas sustentadas por verbas de pesquisa que vem caindo ano após ano com essa agenda de ajuste fiscal. Eu chamaria de um fiscalismo, uma agenda neoliberal medíocre e diria até mais antissocial. Eu, de alguma maneira, não vou usar a palavra feliz, mas eu fico relativamente tranquilo em saber que
como o mundo desenvolvido, que também vinha ditando esse tipo de agenda, está submerso agora em soluções cujo Estado é o agente, o motor principal desse pacote de ajuda, o Brasil, ele infelizmente não está seguindo isso, mas ele está tendo que se submeter a esse imperativo. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha está com um pacote de 20% do PIB, a Espanha está falando na ordem de 15% do PIB, a França, que o presidente é uma figura de centro-direita, o Emmanuel Macron é uma figura liberal, por essência, está falando aí no pacote de 10% do PIB, inclusive um discurso emblemático dele, dizendo que é hora de, sim, nós repensarmos a nossa forma de organização de sociedade, e é hora, sim, de nós repensarmos a atuação do Estado, com políticas públicas ainda mais massivas, com tributação progressiva, com modelos que extraia mais renda dos mais ricos para financiar políticas para os mais pobres. E é isso. O Fábio falou muito bem. É hora de nós repensarmos, sim, a nossa forma de organizar. A curtíssimo prazo, nós precisamos oferecer respostas. Respostas, evidentemente, que não são de mudanças estruturais. E essas respostas de curtíssimo prazo, é imprescindível que o Estado seja o principal agente. E que, infelizmente, o Brasil está comandado por um grupo que discorda, é um grupo que aderiu a um liberalismo tecnocrático da década de 60, 70, ligado à escola de Chicago nos Estados Unidos. O próprio liberalismo, com todos os seus efeitos, contradições, divergências, convergências, ele evoluiu, e o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, que é quem deveria estar liderando uma grande agenda do Estado, uma espécie de novo plano Marshall para salvar a economia brasileira e também viabilizar as nossas políticas públicas, ele está de mãos atadas, faltando pacotes... Debaixo da cama. Exatamente. Debaixo da cama. E sem falar no presidente que dispensa comentários, não tem capacidade alguma de liderar um país, não é um líder de Estado, não é um líder de um... Para ele é só o deputado que eu vi hoje. Tô doido. Fábio, uma pergunta que eu queria fazer para você é a respeito desses trabalhadores que estão se sentindo culpados, né? Estou até lendo aqui um artigo da psicanálise aqui, liberte-se da culpa, né? Para entender isso, porque nós vamos perder os empregos, nós vamos perder tudo, se a gente não pôr a economia para andar, a gente vai perder os empregos e tal. Esse jogo perverso que é feito, jogando a responsabilidade nas costas do trabalhador, do cidadão, o cara que dirige o ônibus, o outro que é o pedreiro, está jogando nas costas dessas pessoas a responsabilidade de manter a economia de pé, quando, de fato, o que tinha que estar sendo pensado agora é como proteger essas pessoas, o Estado proteger essas pessoas. Como é que a gente trabalha isso no campo pessoal, né? Porque você tem um vizinho, tem um grupo de futebol, tem alguma coisa, e essas conversas sempre rodam. Claro. A ideia, infelizmente, é tentar convencer essas pessoas a acreditarem na ciência, né? Quando a Sociedade Brasileira de Infectologia ela escreve uma carta, né, dizendo dos absurdos que foram os pronunciamentos do Messias, a gente tem que acreditar. É a Sociedade Brasileira de Infectologia. São os melhores médicos do mundo, né? Nós temos, o Brasil tem as melhores instituições de saúde do mundo. Eu cito a Fiocruz, né, que produz vacina, que produz soros de todo tipo, né? Os nossos infectologistas estudam malária, dengue, chikungunya, tem pós-doutorados, muitos infectologistas com pós-doutorados em várias universidades, as melhores do mundo. Quando essa Sociedade Brasileira de Infectologia manda um parecer dizendo, olha, o que esse presidente está dizendo é uma loucura, a gente tem que convencer os nossos amigos, né, que obviamente eu compreendo, Ederson, os caras estão com medo de não ter o que comer. Então, eles estão falando, eu tenho que entregar, eu tenho que sair no Uber, eu tenho que ir para a construção civil, eu tenho que ir para o meu trabalho mesmo, né? Não vou arriscar de jeito nenhum, né? Infelizmente, se a gente não tem um governo, né, um Estado
seja municipal, estadual ou federal, mas o federal é mais importante nesse contexto, que diga para o trabalhador, olha, a gente vai fazer quarentena agora, a gente vai parar e a gente vai garantir não só os salários, mas vai garantir uma renda mínima. Se a gente não tem esse tipo de governo, infelizmente, o liberalismo ele impõe a sua agenda ideológica, que é cada um por si, cada um por si. Cada um vai ter que se virar, e isso, obviamente, não vai dar certo. Bom, Thales, para a gente ir para a parte final do programa, pensar em recuperação econômica agora está cedo ainda, vai ser difícil. Como é que a gente pensa nisso? É muito cedo para falar nisso, porque assim, as previsões estão dizendo em queda do PIB brasileiro, no caso, de 4% a 5%. Né? É uma queda abrupta. E nós sabemos, muito claro, eu acho que a gente tem que, a leitura que o brasileiro precisa fazer é que, normalmente, em choques econômicos, quem mais sofre são, de fato, os mais vulneráveis. Nós temos um exemplo recente, que é a crise que o Brasil passou de 2014 em diante, que a desigualdade cresceu muito, a pobreza absoluta e relativa cresceu muito, nós voltamos a ter um número significativo de pessoas com fome, né, com desnutrição, então nós temos que pensar, eu volto a frisar isso, nós temos que pensar em pacotes que visem proteger essas pessoas de forma massiva. O orçamento público precisa estar focado nos mais vulneráveis, seja ele da União, que é o mais importante, por isso é de suma importância a liderança de Estado, de um ministro da Economia, que o Congresso tente impor também seus pesos e contrapesos contra a irresponsabilidade desse grupo que é anticientífico, é antipovo e é antissociedade, ou pelo menos, em última instância, antipobres. Os estados e os municípios que têm dificuldades financeiras, nós bem sabemos, os orçamentos dos estados e municípios estão cada dia passam mais apertados, então daí ainda mais a importância da União, e nesse momento é hora de abrir mão de preceitos liberais, de dogmatismos liberais, por exemplo, esse fiscalismo exacerbado com o orçamento público. Então é hora sim de aumentar o endividamento público, de emitir dívida, de viabilizar recursos de diversas maneiras para financiar o orçamento da Seguridade Social, para financiar o orçamento da nossa saúde pública, do nosso SUS, que vai ficar sobrecarregado, já está, de alguma maneira, com dificuldades. E, do ponto de vista econômico, de recuperação econômica, além dessas medidas de curto prazo, nós precisamos, sim, de um mega pacote coordenado pela União, Estados e municípios, que vise recuperar a médio e longo prazo a economia brasileira. Evidentemente que isso inclui empresas, aí nós podemos usar o BNDES, oferecendo capital de giro para pequenos e médios empresários, que vão sofrer até muito mais do que os grandes empresários. É bom lembrar que os grandes empresários já são extremamente beneficiados no Brasil, eles já foram beneficiados por pacotes e mais pacotes de refinanciamento de dívidas, foram beneficiados por empréstimos do BNDES com juros baixíssimos, e por diversas renúncias fiscais, que nós estamos falando de algo de ordem de 320 bilhões de reais. Não estou dizendo que nós não devemos ajudar o grande empresário, porque ele realmente ele é um grande empregador do país, mas é um pacote que principalmente visa os mais vulneráveis e, do ponto de vista das empresas, os micro e pequenos empresários que não têm acesso a linhas de crédito que o grande empresário tem, que a grande burguesia brasileira tem diversas maneiras de sair dessa crise, e tentar, de alguma forma, que o Estado seja um indutor do crescimento novamente, que o investimento público volte a ser o motor da economia brasileira, o investimento em infraestrutura, em diversas áreas do Estado que foram sucateadas nos últimos anos, que voltem a ter o seu papel preponderante em qualquer Estado que preze por um desenvolvimento de médio a longo prazo, que vise proteger os mais pobres, reduzir desigualdades e fazer políticas públicas que beneficiem toda a sociedade.
Fábio, qual o recado que você deixa para essa moçada que está aí, que está passando por esse perrengue? A gente tem que administrar, além da situação de ficar dentro de casa, você tem que administrar todo um contexto, né, político, social e econômico. Ederson, eu queria terminar lembrando um texto do Freud chamado Sobre a Transitoriedade. É um texto muito bonito, um texto pequenininho que eu recomendo a leitura para todo mundo, sobre a transitoriedade. Anota e leia, assim, é um texto que está circulando aí pela internet, é fácil de encontrar. É um texto lindo que ele escreve justamente depois da Primeira Guerra Mundial. Imaginem vocês, né, assim, o Freud lá por volta de 1917, 18, a Europa absolutamente destruída, né? Isso na Primeira Guerra Mundial, ele nem imaginava, a gente nem imagina, né? Nem imaginava o que poderia ser a Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, o Freud vai dizer nesse texto, diante da Europa destruída, que a destruição também passa, né? A transitoriedade das coisas e do mundo e da vida, ela causa mesmo grande angústia, né? Ela abre os nossos processos de luto, ela exige que a gente recue do que a gente estava fazendo, da inércia, né? Ela exige que a gente repense o nosso modo de vida, mas o Freud vai dizer, terminando esse texto de forma muito otimista, é assim que eu queria terminar aqui também, dizendo que esse trabalho é possível, né? Esse trabalho de luto é possível, de que vai passar, né? De que a gente vai sobreviver, e é importante saber, a partir desse momento, né, reinventar a nossa existência, repensar, né, aproveitar esse momento, talvez, eu tenho esperança que isso possa acontecer, de que a gente possa repensar, né, até então, o modo como a gente estava conduzindo o Estado, como a gente tem tratado a classe trabalhadora. Talvez seja um momento de oportunidade para a gente repensar a nossa relação uns com os outros. Vamos ter esperança de que, né, logo isso vai passar e que vai deixar uma marca boa também para a gente fazer uma reconstrução também interessante. Muito bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, que está sem intervalo, pelo menos por enquanto, mas o papo, vocês viram aí que é impossível a gente interromper o papo para chamar um intervalo também, né? Vou deixar um abraço aqui, gente, para o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que tomou uma atitude interessantíssima, que foi fornecer cestas básicas para os alunos que não terão aula. Feito por Nova Lima também. Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade de Nova Lima está com uma perspectiva de ajudar as pessoas também. Então, a prefeitura está trabalhando muito bem e, em desobediência com isso que foi ouvido ontem, a gente está conseguindo manter as pessoas dentro de casa, e eu acho que isso é o mais importante, a gente ter bom senso, carinho com os outros e carinho com as pessoas que a gente mais ama. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de até 30% para transferência. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.